Olá, queridas e amáveis pessoas da internet, seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Seja bem-vindo a mais um Lendo Notícias Científicas, o nosso react de notícia aqui do canal. Momento onde a gente para e lê uma notícia junto sobre alguma novidade evolutiva, sobre alguma notícia científica ou sobre algum dado, sobre alguma coisa que envolva ciência, que seja importante a gente estar sabendo lidar, conhecer, interpretar e criticar com o nosso senso crítico. Hoje a gente vai lá para o UOL. Brasil está preparado para ondas de calor de 2024? A resposta é angustiante. 2023 foi um dos anos mais quentes do Brasil, foi um dos anos mais quentes do mundo e isso vai continuar acontecendo. Esse é um panorama de que os próximos anos vão sempre ser anos recordes. E isso é mais um dos alertas que já foram dados teoricamente antes pelos cientistas do que iria acontecer com o aquecimento global, só que agora nós temos alertas práticos. Antes, a gente tinha na teoria, os cientistas estão desde da metade do século passado falando sobre o perigo do aquecimento do planeta. Tem alertas científicos muito antigos. Desde o começo do estudo do efeito estufa, já tinha hipóteses de que o aquecimento global poderia acontecer. E o que está acontecendo agora? Anteriormente, quando essas hipóteses eram faladas, era tudo muito na teoria, a gente não vivia isso na prática. Então, se tinha uma negação, primeiramente, se tinha falta de políticas públicas e tinha a falta de planejamento para o que iria acontecer e evitar algo que poderia acontecer. Só que agora o que está acontecendo é que a gente está vivendo na prática os efeitos do aquecimento global. Então é por isso que esses efeitos são alertas de que está acontecendo. O IPCC, o painel de mudanças climáticas da ONU, que é um painel mundial que estuda o aumento da temperatura climática, já falou que a gente já chegou num estado que não tem mais volta. 1 grau e meio já é um cenário de não tem mais volta. O planeta já aqueceu e já vai aquecer 1 grau e meio. O que a gente precisa fazer agora é travar esse aquecimento. O planejamento, para o momento, é travar esse aquecimento antes dos 2 graus para que a gente consiga se preparar para as mudanças climáticas atuais, no grau atual. Se preparando para as mudanças no grau atual, a gente não terá um evento catastrófico para o planeta. A gente vai ter sim muitos problemas, mas não um evento catastrófico. Então, por isso, essa notícia é muito importante para o começo do ano, porque a gente precisa de um ajunte mundial, mas também a gente precisa de um ajunte brasileiro para a preparação do Brasil para esse ano. Para que, quando aconteça um evento climático, como já aconteceu ano passado no litoral de São Paulo, no começo do ano, como aconteceu ano passado na grande seca lá na região norte, como aconteceu ano passado nas chuvas do sul, não fique sendo tratado como um evento natural, como um evento ambiental, como uma fatalidade. Não é fatalidade, é falta de planejamento dos seres humanos e é consequência dos atos dos seres humanos. É consequência do que nós estamos fazendo com o planeta. Beleza? Então vamos lá para a notícia. Com 9 ondas de calor em 2023 e seguindo uma tendência mundial, o Brasil deverá continuar com uma sucessão de altas recordes de temperatura em 2024, segundo especialistas ouvidos pela DW. DW é um portal de notícias, Deutsche Welle, é alemão, se eu não me engano, eu não sei pronunciar. O grande problema é que a infraestrutura do país não está preparada para isso. Entramos em um ano em que os extremos se tornarão ainda mais frequentes e, em alguns casos, com maior intensidade, afirma o coordenador de ciências da Terra do INPE. O INPE é a nossa NASA, né? Além do calor forte no Sudeste e no Centro-Oeste, devem ocorrer secas de diversas intensidades no Nordeste e chuvas e inundações na região Sul. Em 2023, o país somou 65 dias de muito calor, o equivalente a quase um quinto do ano, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia. Entre julho e novembro, foram 5 recordes seguidos de temperatura médias. As novas ondas de calor acontecerão já nesse verão e ao longo do primeiro semestre. Foque e frise aqui, ó, que entre julho e novembro. Isso é um dado muito problemático, porque apesar de a gente estar numa faixa equatorial,
e a gente não tá numa faixa temperada, a não ser o sul, principalmente o Rio Grande do Sul, grande parte do Brasil tá numa região equatorial. Então não é esperado no inverno brasileiro neve. Não é esperado -0 grau. Mas mesmo assim, é esperado ondas frio. É esperado, por exemplo, que aqui na região sudeste, que a gente está mais próximo da região temperada, a gente tem uma média de temperatura de 20 graus durante o dia, por exemplo, de 18 graus. Ou seja, não é um frio extremo, mas é um frio para um país tropical, para um país que é extremamente quente durante o verão, e que a gente tem um inverno que seja seco, ou seja, de poucas chuvas. O que está acontecendo ano atrás de ano é que o inverno está ficando quente, e isso é uma prova prática, é uma prova prática do que está acontecendo, que é o aquecimento do planeta. O inverno de um país que deveria ser de uma média de 20 graus, falando aqui, estou falando do Sudeste, não estou falando do Norte, nem do Nordeste, nem do Centro-Oeste, teve temperatura de 30 graus no inverno, acima de 30 graus no inverno. Isso é impensável, a não ser que seja um fenômeno atípico. Foi um ano atípico e deu 30 graus. Pode acontecer, mas o que está acontecendo é que cada ano você está tendo aumento de temperatura no inverno e na primavera, e você está tendo o deslocamento das chuvas. Esse período não deveria chover tanto nessa região sudeste. O período de chuvas, o grande período de chuvas, deveria ser o verão. Mas você está tendo um grande volume de chuvas no inverno. Seguindo um padrão bem raso, estou explicando de uma maneira bem básica, o inverno deveria ser seco e frio, e o verão deveria ser quente e molhado. Deveria ser muitas chuvas. Só que a gente tem uma mudança na temperatura, uma mudança no volume de chuvas. E isso é extremamente problemático. Isso é uma mudança climática. O aquecimento global são mudanças climáticas, provocam uma desestruturação do clima. O clima aqui no país era um e ele está começando a ficar outro. Cara, seca na região amazônica deveria ser algo impensável. De novo, algo, um evento isolado. Nossa, esse ano teve uma seca. Mas secas de anos em anos, numa região que é coincidentemente uma região que se zoa até que chove dia sim, dia também, deveria ser algo catastrófico, impossível de se acontecer. Só que é uma prova das mudanças climáticas, é uma prova de que o clima está se reestabelecendo. O clima, se reestrutura, ele vai se reestruturar no aumento dessa temperatura, né? E secas maiores ainda. As secas maiores ainda no Nordeste é por conta que já foi até um tema de vídeo aqui no canal. Se você voltar aqui no canal, tem um vídeo que eu leio uma notícia sobre isso. É a desertificação. A gente tem, principalmente no Nordeste, um bioma semiárido, que é um bioma que é seco, mas ainda não é um deserto. Ainda tem chuvas, ainda tem florestas, ainda tem fauna, ainda tem potência agrícola e tudo mais. Mas, com o avanço da temperatura, essa região que era semiárida, ela começa a evoluir para uma região árida. Menos chuva, começa a transformar aquela região num deserto. Então, as secas vão ficar cada vez maiores no Nordeste. Já é uma região que já tem seca naturalmente, vamos assim dizer, porque o bioma é semiárido, já é algo esperado, né, que tenha seca na região. Só que agora vamos ter secas cada vez mais fortes e vamos ter o processo cada vez maior de desertificação. Já tem dados, inclusive eu falei desse vídeo, esse vídeo é sobre isso. Já temos dados que já tem regiões do Nordeste que já são, é, na definição de bioma, um deserto. Lógico, quando eu falo já são deserto, não tô falando que você vai chegar lá e vai ter um deserto. Tô falando de regiões pequenas ainda. Micro, é aquilo que a gente chama de microclima. Tem o macroclima e o microclima. Microclima é numa região pequena, numa porção, num quadrado, vamos assim dizer, pequeno. Mas esse quadrado vai começar a crescer, 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 crescer. Daqui uns 20, 30, 50 anos, eu tenho talvez já uma região muito maior de deserto. Consequências na saúde.
Mas o que ondas de calor cada vez mais frequentes pode representar? O impacto pode ser sentido desde a saúde até problemas na natureza. O calor extremo tem consequências para as pessoas e sistemas naturais no Brasil. As ondas de calor em 2023 foram acompanhadas de alta umidade relativa que impacta as pessoas. Explica Yasna Palmeiro, pesquisadora do Lancet Countdown América Latina, dando risco de desmaios, doenças cardíacas e até morte. Em novembro, a temperatura beirou 45 graus em Araçuaia, no interior de Minas Gerais. E a cidade do Rio de Janeiro registrou a sensação térmica de 58,5 graus Celsius. O calor extremo aumentou o número de atendimentos dos médicos e atrasou a manutenção da principal estação de tratamento d'água. O atendimento na rede de saúde aumentou em diagnósticos relacionados a calor, como mal-estar, fadiga, pressão baixa e síncope. Na segunda semana de novembro, a mais quente daquele ano, o movimento foi 51% maior que na segunda semana do mês anterior. A prefeitura abriu 100 pontos de hidratação, acelerou o reflorestamento e usou de drones semeadores. O impacto básico na saúde, principalmente primária. Isso é um impacto que causa principalmente danos, principalmente em crianças muito novas, principalmente recém-nascidas, e em idosos. Pessoas da terceira idade sofrem muito com isso por conta de uma questão do corpo mesmo. O corpo já está mais desidratado por uma questão do envelhecimento biológico, ou seja, o envelhecimento, as células já vão ficando mais desgastadas, mais desidratadas, principalmente a pele. Você já vai tendo um envelhecimento natural. Ainda mais com uma temperatura extremamente angustiante, vai fazendo com que esse envelhecimento natural tenha um impacto cada vez mais forte. Você passa cada vez mais mal. Então, aqui também é um alerta cada vez maior para nós como indivíduos. É muito importante as políticas públicas, mas mesmo tendo ou não tendo em política pública, é importante que nós cuidamos de nós mesmos e dos outros. Então, hidratação, cara, cada vez maior. E hidratação no sentido constante, não hidratação no sentido de bater uma meta de litros. Tipo, eu preciso beber 2 litros por dia. Não. Com essas ondas de calor, o interessante é uma hidratação cada vez mais constante. Você está cuidando da sua hidratação constantemente. Está cuidando disso. Alimentação também, nesse calor, precisa ser balanceada para isso. Acho que foi um ano, inclusive eu tive experiência pessoal e acho que todo mundo teve, de passar mal com um alimento que anteriormente não passaria. Comer um alimento quente no meio da tarde, algo que era meio que normal pra gente, não se tinha esse problema, né? Apesar das mães falarem, mas não era uma coisa que dava um problema gástrico ou alguma coisa assim. Mas você come um alimento muito quente, você esqueceu que a temperatura está muito maior do que estava antes, isso pode causar algum problema de mal-estar, o cansaço, pressão baixa e tudo mais. Causas do calor extremo. O ano de calor atípico foi motivado por vários fatores. Um deles foi o impacto do fenômeno El Niño, caracterizado pelo aquecimento anormal e persistente da superfície do Oceano Pacífico, na região da linha do Equador. O El Niño é um fenômeno climático que acontece de tempos em tempos. Ele não acontece todos os anos. Assim como a laninha também não acontece todos os anos. A laninha é um fenômeno de queda da temperatura no oceano. E o El Niño é um fenômeno de aquecimento do oceano. E por que o oceano, ao ficar mais quente, influencia tudo? Porque, cara, o oceano influencia no clima do continente, com correntes marítimas, com impacto de temperatura, com migração de animais e com um monte de outras coisas. Aí, o El Niño é algo que não tem uma explicação 100% ainda, e é algo fruto de estudos até hoje da comunidade científica. Para os especialistas, as ondas de calor cada vez mais frequentes também se devem ao aquecimento global. Além da elevação da temperatura dos oceanos, outros fatores têm contribuído para a ocorrência de eventos cada vez mais extremos, como o aumento da temperatura global da superfície terrestre por conta do aumento das emissões de gases de efeito estufa, registra o INMET. E grande prova disso é que, quando você pega os dados do IPCC, que é o painel do clima, e
monitora o aumento da temperatura, você vai ver que em períodos de laninha, que são períodos que o oceano esfria e por conta disso, grande região do planeta deveria esfriar também, você tem aumento da temperatura. Você consegue perceber isso quando você vê tempestades solares. Você tem as manchas solares, que é de tempos em tempos também. Então o Sol tem tempos que ele está emitindo mais energia e, portanto, mais calor, e tem tempos que ele está emitindo menos energia e, portanto, menos calor. Então deveria ser assim: quando o Sol está emitindo mais energia, o planeta deveria ter ficado mais quente, e quando está emitindo menos energia, mais frio. Quando você pega dados do aumento do aquecimento do planeta, mesmo em períodos que a emissão de energia solar está baixa, a temperatura está aumentando. Então, o que acontece é que muitas pessoas vão até falar isso, desculpa, não, mas foi o El Niño, não é aquecimento global. Aquecimento global é uma mentira. Na verdade, não. Se fosse para o El Niño, a temperatura ia aumentar só um pouco. Como é o El Niño e aquecimento global, por isso que a gente chega em absurdos de 58,5 graus Celsius de sensação térmica no Rio de Janeiro. Isso não deveria acontecer. Apesar do Rio de Janeiro ser muito quente, 58 graus de sensação térmicas é algo que não deveria acontecer. Ou, como eu falei, algo totalmente. Pô, foi um dia específico, aconteceu e nunca mais vai acontecer isso. Os oceanos geram mais vapor, o que esquenta a atmosfera, e é isso que intensifica as ondas de calor, diz a cientista da UFSC, Regina Rodrigues. Dados do IPCC, que eu falei, né, o painel de mudança climática da ONU, mostram que as emissões de gases estufas devem ser reduzidas em até 43% até 2030, para limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus Celsius até o final do século em relação aos níveis pré-industriais e evitar impactos catastróficos como ondas de calor, secas e chuvas mais frequentes. Igual eu falei, né? Não tem como retornar para o aquecimento zero do planeta. Um plano de IPCC atualmente é deixar em 1,5 grau. É frisar isso. Travar em 1,5 grau e não deixar aquecer mais que isso, e a gente trabalhar para conter as causas de 1,5, ou seja, esses fenômenos de chuva, esses fenômenos de seca, a gente ter políticas públicas para lidar com isso, porque é melhor parar em 1,5 do que deixar aumentar cada vez mais, porque cada vez que aumenta 0,5 pode parecer um número pequeno, e para uma conta de somar 50 centavos, pode parecer pouca coisa. Mas quando a gente está falando de temperatura, é muita coisa. 0,1 grau Celsius em temperatura já é muita coisa. Muita, muita, muita coisa. O Brasil tem experimentado os efeitos das mudanças climáticas de forma especial por 3 razões principais: a grande dimensão geográfica, o país gigantesco, né? Diversos nichos ecológicos naturais, ou seja, o Brasil é o que a gente chama de hotspot de biodiversidade. O Brasil é um dos países mais biodiversos do mundo, tanto em abiótico quanto biótico. Abiótico é no sentido de coisas não vivas, então biomas, cadeia de montanhas, rios, florestas e tudo mais. E bióticos são em questões vivas, em espécies vivas. O Brasil é um país que todo ano descobre uma espécie nova de animal, sabe? Todo ano a gente descobre uma estrutura nova de ecossistema. Por isso que é chamado na biologia de um hotspot. É uma zona quente, vamos dizer assim, no sentido de que, cara, essa região do planeta tem muita biodiversidade. E as megacidades? Explica a pesquisadora Yasha Palmeiro, da Lancet Countdown, América Latina. O documento recente dessa Lancet Countdown para o Brasil elenca os eventos extremos desse ano, como a onda de calor de inverno que afetou grande parte do país, enchentes catastróficas no Rio Grande do Sul e secas e incêndios florestais recordes na região amazônica. Até agora, 2023 foi um ano de extremos meteorológicos no mundo e o Brasil não foi exceção. Prossegue o documento afirmando que as alterações climáticas são a maior ameaça à saúde global do século XXI. Diretora executiva do ICS, Maria Neto, explica que a grande novidade é que esses fenômenos estão ocorrendo de forma exacerbada nos últimos 5 anos,
com maior frequência e intensidade. É igual eu falei pra vocês. Se tivesse acontecendo, tipo, foi só um ano. 2017 teve um aquecimento no inverno no Brasil, porque teve um El Niño muito forte e tudo mais. Ok. Ou se falasse, não, 2010, o Sol teve tempestades solares muito fortes, muita energia solar, daí o inverno brasileiro foi muito quente. Ok, isso pode acontecer de verdade, é um evento não comum, aconteceu isso, o outro ano a temperatura voltou a se estabilizar, show. Mas o que acontece? Todo ano é o ano mais quente. Todo ano é o ano que mais chove no sul. Todo ano é a maior seca no norte. Alguma coisa está acontecendo, né? Porque não é todo ano que tem El Ninho. Não é todo ano que tem o sol mais forte. Algo tá acontecendo todo ano. É a emissão de poluição. É o aumento do efeito estufa. É o aquecimento global por ações antrópicas, ou seja, por conta do ser humano. O Brasil não tinha historicamente uma visão muito clara sobre como financiar a adaptação e a resiliência da nossa infraestrutura, da nossa economia a esses eventos climáticos. E o Brasil é um país que deveria estar muito atento a isso. Quando eu falo que o Brasil deveria ser uma potência de uma economia. Eu vou usar o termo economia verde, eu sei que tem problemas, eu sei que tudo mais, mas de uma economia sustentável, no sentido não de popular da palavra, mas no sentido de apostar em outras coisas do que em vez de ficar querendo tirar petróleo da bacia da Amazônia, é por conta disso. Porque o Brasil não vai ser só impactado biologicamente e ecologicamente com as mudanças climáticas. Ele vai ser impactado primeiro porque o nosso país é um país muito grande, então a população vai ser impactada muito porque os biomas vão mudar muito. É diferente de país pequeno, por exemplo. Não é que o país pequeno não vai mudar, mas tem muitos países pequenos que estão um bioma só, sabe? Então, provavelmente não vai ter grandes imigrações. Provavelmente não vai ter grandes evacuações. A não ser países pequenos, infelizmente, que vão ser destruídos, por exemplo, pelo aumento do nível do mar. Mas o Brasil vai ter um problema porque é um país gigantesco que vários biomas vão começar a mudar e provocar migrações em massa, sabe? Já falei isso em outros vídeos. Vão provocar pessoas que são exilados do clima, vão ter que fugir, não porque eles querem fugir ou porque a região que eles estão é uma região ruim, mas porque o aquecimento global veio e destruiu a região que ele está. A gente vai ter problema com doença. A gente está num país tropical, um país que tem uma biodiversidade muito grande. Não é loucura falar que provavelmente a gente vai ter dispersão de doenças, porque tem animais que vão se procriar mais com calor, por exemplo, como mosquitos. Mosquitos se dão muito bem na temperatura tropical. Não é à toa que você não vê falar de dengue em regiões temperadas, como por exemplo a Rússia. Você vai ouvir falar de dengue no norte da Rússia, tá ligado? Porque regiões frias são ruins para mosquitos. Regiões quentes são muito boas para mosquitos. Então, proliferação de doenças é um caso certo. Pode ser malária, pode ser dengue, pode ser outro tipo de doença tropical. Mas pode acontecer esse tipo de doença. E economicamente também, nós somos um país do setor primário, produção agrícola e mineralogia, principalmente, minério de ferro. Essas produções vão ser afetadas. Não vai dar para plantar o tanto de soja que dá para plantar hoje. Não vai dar para ter o tanto de gado que tem hoje. Por isso que eu até falo zoando. O agronegócio deveria ser o maior financiador da diminuição de emissão de gás de estufa no Brasil. Se eles estivessem pensando realmente em continuar com o negócio deles, continuar sendo bilionário vendendo soja, eles deveriam ser o setor que trabalharia mais para evitar o desmatamento da Amazônia. Trabalhar assim, não, a gente já desmatou aqui no Cerrado, a gente já conseguiu a nossa plantação, mas se a gente desmatar a Amazônia, rapaz, a gente vai ferrar tudo isso. Eles deviam ser a galera mais preocupada com o meio ambiente, tá? Porque um aquecimento global, uma destruição da Amazônia, uma desertificação do Cerrado, cara, vai ser impossível plantar soja do jeito que eles plantam. Eu sei que eles podem ter uma ilusão de que não, a tecnologia vai salvar eles, mas é burrice, eles estão jogando uma roleta russa, porque quem disse que é 100% que a tecnologia vai salvar eles? Sendo que eles podiam usar a tecnologia e já podem hoje para produzir muito sem desmatar.
Hoje em dia a gente já tem estudos da Embrapa, estudo de outras universidades, que mostram que você já consegue uma alta efetividade, uma produção muito grande em pequenos espaços. E já tem pesquisas até que mostram a produção de uma alta fertilidade sem até utilizar fertilizantes, descartando fertilizantes artificiais e usando fertilizantes naturais. A Embrapa produz uma série de pesquisas para aumentar a produção primária no Brasil. Só que você tem um agronegócio, uma elite burra, boba, que financia a sua própria destruição, tá ligado? Então até a gente vai ter um Brasil. E isso não é alarmismo, não é pra te deixar triste. E não é que vai acontecer daqui um ano. Daqui 20, 30, 40 anos. Mas é algo pra se pensar agora. Pra se pressionar a política agora. Não faz sentido o governo atual pegar petróleo só pra ter uma renda boa agora, pra fazer um governo bom agora, porque com isso ele vai estar sacando o futuro. Eu sei que é muito mais difícil fazer um programa sustentável, mas seria pelo futuro desse país. Não adianta pelo poder agora, pelo presente agora. Apostar num, em barris de petróleo daquela bacia só para enriquecer agora e ter um boom econômico agora com o petróleo é sacar o futuro. Vai ser bom a curto prazo, com certeza. É, o Brasil já teve isso antes, com a boom das commodities lá no primeiro e segundo governo Lula. Já teve isso com os milagres econômicos do século passado e tudo mais. A curto prazo é excelente, a longo prazo não é. Despreparo da infraestrutura. A opinião de Neto é compartilhada por todos os especialistas ouvidos pela DW. Atualmente, o Brasil não tem a capacidade necessária para lidar com as mudanças climáticas, assim como a maior parte do mundo. É muito claro que o país não está preparado para enfrentar o aumento da frequência e intensidade dos eventos climáticos intensos, destaca o físico Paulo Artacho, cientista do IPCC da ONU. Não estamos preparados de jeito nenhum para esse tipo de eventos extremos, nem no Brasil, nem no mundo, mas precisamos nos preparar, afirmou em um evento recente a Secretaria Nacional de Mudanças Climáticas, Ana Toni. Pela Neto, para Neto, diretora do ICS, seria necessária uma política integral e uma análise profunda sobre as formas de promover maior resiliência e resposta aos eventos climáticos. Carecemos de instrumentos financeiros, análises paramétricas de riscos, análises fiscais mais profundas sobre os custos econômicos que resultem em mecanismos ágeis de compartilhamento de riscos e respostas rápidas aos eventos do clima, destaca. O que o Brasil já está fazendo? Neto pondera, entretanto, que o governo está ciente do problema e que já existem estudos tutoriais para promover a adaptação no âmbito do MMA. Mas esse roteiro, rapaz, tem que correr. Já devia estar pronto. E já devia estar pronto, principalmente também, uma articulação nas bancadas. O que é o grande problema? Essa questão política. O MMA, o Ministério do Meio Ambiente, já disse também para não explorar petróleo. Só que acontece? Tem a bancada do agro, que vai pressionar em cima do Ministério de Minas e Energia, que vai pressionar em cima do Ministério da Agricultura, e vai fazer com que o poder do Ministério do Meio Ambiente seja perdido. Então, não adianta o Ministério do Meio Ambiente produzir relatórios se o governo não bancar os relatórios do Ministério do Meio Ambiente e não tiver uma articulação política para evitar que a bancada do agro ganhe no final. Será fundamental priorizar de forma integrada a necessidade de um plano de adaptação nacional e planos subnacionais que possam impulsionar melhores adaptações, prevenção, resiliência, gestão de riscos e mecanismos de resposta rápida. Ela ressalta que os efeitos das alterações climáticas estão chegando mais rápido que o previsto. Segundo Neto, na perspectiva do governo federal, o Comitê Internacional de Mudança do Clima decidiu fazer pelo menos 14 planos de adaptação em diversas áreas, como energia, agricultura, cidades e transporte. Por isso que tem que ser um plano multiministerial. É um plano que todos os outros ministérios têm que bancar politicamente também.
o Ministério de Cidades, o Ministério de Minas e Energia, o Ministério da Agricultura. Não pode ter treta, senão vai dar ruim. Porque quem vai ganhar é o curto prazo. Porque o que dá poder, o que dá dinheiro agora, é o curto prazo, não é o longo prazo. Além do planejamento, maior inclusão de critérios de riscos climáticos e ações operacionais, os especialistas reforçam a necessidade de combater a evolução do efeito estufa. As soluções para resolver o problema a gente sabe: acabar com os combustíveis fósseis e com o desmatamento tropical. Parece simples, mas envolve o reordenamento completo da economia mundial. Destaca o coordenador da Política Internacional do Observatório do Clima, Cláudio Angelo. Os eventos extremos não são uma preocupação apenas dos especialistas. As mudanças climáticas e ameaças ao meio ambiente são motivo de medo para 32% dos entrevistados na seção Brasil da pesquisa, o que preocupa o mundo, realizada pelo Instituto IPSOS em outubro. Índice bem acima do 20% registrado na pesquisa anterior. É inegável que o brasileiro tem sentido na pele os reflexos desse problema. Importante a conscientização do brasileiro. Quem sabe a gente não conscientize mais ainda, as pessoas se preocupam a nível de 90%. E é importante também que o Brasil seja um bastião nessa questão de uma economia mais sustentável. É por isso que, eu e você, querendo ou não, a gente tem que, no que a gente pode, incentivar cada vez mais e pressionar cada vez mais políticos a fazerem essas mudanças através de políticas públicas e não só de discurso. Esse ano de 2024 tem eleição municipal, vereadores e prefeitos. Aposte cada vez mais e persiga e cobre políticos por planos municipais sustentáveis, por planos municipais contra eventos climáticos, principalmente se você está em regiões que vão ser afetadas. Então, o pessoal do Sul tem que votar e pressionar prefeitos e vereadores sobre quais são os planos para contenção das chuvas e dos deslizamentos. O pessoal do Norte tem que votar em prefeitos e vereadores com planos e cobrar eles desses planos para o combate da seca. O pessoal do Sudeste, principalmente do litoral, tem que votar em prefeitos e vereadores que vão ter planejamento contra os grandes deslizamentos e o calor da região litoral. O pessoal do Nordeste tem que votar em grandes prefeitos e ir atrás de vereadores com planos para a questão da seca. Lógico, não é só isso que a gente tem que pensar. Não estou querendo pegar também um estereótipo das regiões. Ah, o Sudeste é calor, o Nordeste é seca, o Norte é seca, o Sul é chuva. Não, mas eu tô falando na questão do clima, porque não vai adiantar nada um plano governamental atualmente que não tenha mudanças climáticas dentro. Porque não vai adiantar de nada construção de rodovia, construção de infraestrutura, construção de trabalho, construção de indústria. Se essas indústrias, se essas rodovias, se esse trabalho, se esse hospital não tiver junto com um plano de mudanças climáticas. As mudanças climáticas vão vir, vão destruir toda essa outra estrutura. Isso que é o triste. Precisamos pensar coletivamente e a longo prazo nessas eleições municipais de 2024. E daqui 2 anos, em 2026, também. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, não esquece de curtir, não esquece de comentar, de compartilhar. E se você chegou aqui pela primeira vez na sua vida, não se esqueça de se inscrever no canal. Vou ficando por aqui, até uma próxima e tchau!